Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez, nessa noite de terça-feira, um pouco fria, mas extremamente gostosa para quem andou passando muito calor nos últimos tempos, né? Então é agradável. A gente sai daqui, vai tomar uma sopinha quente, vai dormir com edredom, quem sabe, né? Difícil é levantar amanhã às 6 da manhã, mas também faz parte do processo. Bem-vindos, queridos, viu? Que Deus os abençoe. Boa noite aos companheiros que possam estar nos assistindo através da internet. Que a paz de Jesus esteja com cada um, onde quer que esteja, em seus lares ou no trabalho. Então é uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez esta noite para a realização da nossa tarefa. A gente tem alguns recadinhos rápidos para passar. Eu vou começar pela assistência social. A gente agradece as pessoas, nós temos tido muita ajuda, né, a tal ponto que nós temos colocado muito pouco, né, recursos da casa, né, para aquisição desses mantimentos. Isso graças à ajuda de todas as pessoas que frequentam a casa e têm trazido para nós grande parte desses alimentos que nós doamos a 74 famílias que nós fazemos as cestas básicas aqui no segundo sábado de cada mês. Então nós agradecemos de coração a todos que têm nos ajudado. E esse mês de maio, o Akil estava me dizendo que nós estamos precisando muito dos itens arroz, óleo, feijão e café, mas principalmente o arroz e o óleo. Aqueles que puderem trazer 1 quilo, alguma coisa que tiverem, né, desse alimento, vai ser muito bem-vindo para a gente, querido. De qualquer forma, a importância é a presença de cada um de vocês aqui, viu, meus amores? Nós temos trabalhos todos os dias, cujos horários são afixados no nosso quadro, né? De semana só às quartas-feiras, às 14 horas, de sábado às 15 horas, e domingo às 10 da manhã, onde a gente tem evangelização infantil, que a gente sempre solicita aos pais que tragam seus pequenos para estarem conosco. É muito importante nós iniciarmos as crianças no aprendizado do Evangelho, né? Isso vai solidificando, né, em tempos tão difíceis, né, tão materializados como esse que nós estamos vivendo, né, nós envolvermos as nossas crianças com ensinamentos de Jesus e sobre a espiritualidade, vai fortalecendo na alma desses nossos pequenos, né, esses valores com os quais eles vão solidificar em si, para quando adultos, né, já estarem mais avançados dentro desse processo que nós precisamos tanto da espiritualização e da evangelização do ser humano, né. As sextas-feiras, eu deixei para falar da sexta, bem-vindo, irmão. A sexta-feira é um dia especial para a gente, porque nós fazemos um trabalho dedicado à química dependência, né, aos dependentes químicos e familiares. Nós não fazemos processos de cura, mas nós temos um grupo de ajuda muito importante, e que aumentou bastante nos últimos tempos, né, a ponto de estar lotando a nossa casa às sextas-feiras. E esse trabalho, inclusive, está sendo direcionado com palestras e passes também, né? Além de um dia especial, onde nós temos um trabalho espiritual realizado especificamente por essas pessoas, e um atendimento onde nós acolhemos os familiares, né, e os dependentes quando estão conosco. Então, são sempre bem-vindos, né? E a gente sabe da problemática, né, tão angustiante que tem atingido a humanidade em tempos tão difíceis como esses, né, em relação a química, a dependência química, né? Drogas, de um modo geral, o álcool, que também é uma droga, né? Cigarro mesmo, né, que nos causa tantos danos também. Nós estamos aqui, queridos, aqueles que tiverem alguém que queira participar, um conhecido, mesmo que a pessoa não possa vir devido a um estado mais difícil, o familiar vindo já favorece a ajuda a essa pessoa através do passe à distância que recebe, né, e do entendimento sobre a questão tão delicada. São bem-vindos aqueles. As nossas aulas já começaram, né, e nós temos só mais um recadinho relacionado à nossa viagem. Nós vamos fazer, em outubro, nos dias 10, 11 e 12, nossa viagem para Sacramento, Araxá, né, onde nós fizemos uma programação com um dia a mais, né, e é muito interessante, porque nós vamos ficar em Sacramento, né, e é um lugar muito lindo, de uma vibração maravilhosa, aqueles que foram conhecem, né. Então são bem-vindos. Aqueles que estiverem interessados sobre custos, dias, essas coisas, podem nos procurar. Aqueles que estão aqui, a Sandra principalmente, aqui, o Acida, né, o Daniel, a mim mesmo, nós estaremos aqui para esclarecer e orientar com relação a isso. Inclusive, nós, como estamos iniciando antes, nós nos programamos para estender um pouco mais a questão do pagamento, para facilitar esse pagamento. Pode ser feito até em 6 vezes, né?
Então, aqueles que quiserem, sejam bem-vindos, venham conosco. Era isso só, mãezinha? Então tá, queridos, nossos recados foram dados. Bom, é o hábito, viu? Desculpe, ela é minha esposa. Nós estamos juntos só há 52 anos. Então ela virou mãezinha, tadinha, desta pobre criatura aqui. É isso, meus amores. Vamos ficar relaxados em nossas cadeiras, cerrar os nossos olhos, não por nenhum motivo místico, mítico, né? Mas para nós nos interiorizarmos, nos voltarmos durante esses breves instantes para dentro de nós mesmos, onde com certeza nós iremos encontrar essa essência maravilhosa que nos criou, que é Deus, que não está fora, Ele está aqui, dentro de cada um de nós. E nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que nos concede, pela vida, pela alegria, pela família, pelo trabalho, até mesmo por algumas tristezas, que a maioria delas com certeza são causadas por nós mesmos, mas que nos servem de aprendizado, para que nós possamos crescer diante da reflexão que muitas vezes essas dores que colhemos nos trazem e que nos fazem aprender na nossa caminhada. Abençoa, Senhor, através de Jesus, pela presença dos espíritos bondosos e amigos aqui presentes, que prepararam este ambiente com tanto carinho, amor, recebendo cada um, até mesmo de antes aqui chegar, sabendo das problemáticas e das dificuldades de cada um de nós, queridos. Vocês podem ter certeza disso. Por isso, durante o processo da palestra, procurem prestar bastante atenção, permanecermos com os nossos corações e as nossas mentes abertas, porque nós já estamos sendo tratados. E por isso, Pai, nós te agradecemos, irmãos queridos da espiritualidade superior, aqui presentes. Obrigado, Jesus, em nome de quem nós nos reunimos mais uma vez. E assim, mais serenos, mais tranquilos, nós vamos pedir permissão para iniciarmos a primeira parte da nossa reunião de hoje. Sempre em teu nome, Jesus. Que a tua paz esteja com todos nós. Que assim seja. Se nós vamos reabrindo os nossos olhinhos, vamos ficando bastante atentos. O soninho às vezes vem mesmo. A gente entra aqui, a gente vai ficando relaxado, o cansaço do dia e uma série de outras coisas vão, né? E o relaxamento proporciona mesmo a oportunidade da gente começar, né, a sentir o soninho. Vamos lutar dentro do possível, né? Prestar bastante atenção. Hoje nós vamos ter uma exposição com a nossa querida Simone, que vai estar aqui nos falando de um tema, ela vai falar um tema delicado, né? Chamado tédio, né? É uma coisa que a gente não devia nem mas é bom nós falarmos. Por que será que alguém aqui sente tédio, né? Vence. Uma coisa meia, né, dura, porque uma pessoa sentir tédio, né, diante de tantas oportunidades que Deus nos concede de trabalho, de aprendizado, né? Então, com certeza, né, a Simone vai discorrer para nós, como sempre, com aquela suavidade desse coração lindo que ela tem, né? Bem-vinda, meu amor, viu? Que medão que dá de falar depois disso, né? Credo. Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos. Bem-vindos de novo à casa. O nosso tema é realmente espinhudo, porque é um tema que toca a nossa responsabilidade, toca o nosso conhecimento, toca o nosso coração, naquilo que a gente já não deveria fazer com o conhecimento que tem, já não deveria sentir, mas que às vezes é tomado por determinadas situações que nos levam à criação desse sentimento tão complicado para a gente que tem um certo conhecimento, pequenininho que seja, da doutrina espírita. E eu falo complicado porque o tema, como foi colocado, é o tema do tédio. E esse tema é dolorido porque, não sei se você sabe, a palavra tédio vem do latim e significa paralisação. E como a gente sempre fala nas casas espíritas, nas reuniões, nas aulas, tudo é movimento nesse universo. Nós somos espíritos em crescimento, em aprimoramento. O universo se movimenta, as águas se movimentam, o sangue flui. Tudo é movimento. Tudo que indica paralisação, de alguma forma, é comprometimento para a criatura, principalmente se ela sabe um pouquinho mais que esse movimento precisa acontecer. Então, é uma preocupação dos antigos, né? Os gregos já se preocupavam muito com essa
deformidade, vamos dizer, com essa doença da alma, porque eles entendiam que a pessoa deixava de ganhar grandes oportunidades de melhora e de conhecimento quando entrava pela porta do tédio. E é uma porta estranha, porque ela leva a outras portas. E nós hoje sabemos que é uma porta convite para uma coisa que ninguém nunca ouviu falar, chamada depressão. Todo grande mal tem pequenas portas para oferecer. Todo grande problema começa pequenininho. E a gente, como não dá muita atenção, só vai acudir quando a coisa está um pouquinho maior, um pouquinho mais distante do nosso controle. Então, o nosso primeiro alerta é: todos os problemas começam muito pequenininhos. Toda avalanche começou com uma bolinha de neve pequenininha. Se a gente consegue segurar na hora que ela está descendo como pequenininha, tranquilo. Se a gente esperar ela virar uma avalanche fora de controle, é ela que nos envolve. Então, em relação ao tédio, a gente avisa, lembra, discute que ele é problemático porque todas as oportunidades nos são dadas pelos benfeitores, pelos nossos anjos de guarda, pela espiritualidade amiga, por Deus, através de todos esses trabalhadores, para que a gente cresça. Para isso, é preciso uma coisa chamada movimento, trabalho, consciência, empenho. A própria noção de fé, que a gente tem errada, né? A gente acha que fé é você sentar e esperar as coisas acontecerem. Ela é equivocada porque, na origem do termo, ela significa atitude em relação a. Então, até para eu louvar a Deus, eu agradecer, eu pedir, eu preciso do movimento. É preciso que Deus faça a parte dele naquilo que é correspondente a ele, aquilo que não está ao meu alcance. Mas é imprescindível que eu faça a minha. E o tédio impede isso. Como ele paralisa você, ele impede qualquer movimento seu em relação às questões que você precisa construir. Seja através da dor, seja através do amor, seja através do aprendizado que se fizer necessário. Como o Silvio lembrou, tudo é aprendizado. A dor, o amor, a queda, o reerguimento, o abraço, a palavra áspera. Se a gente souber aproveitar, tudo é forma de crescimento, tudo é elevação. O Herculano Pires, que é um escritor que eu admiro bastante mesmo, e faz uma falta no movimento espírita hoje que vocês nem imaginam. Ele era muito lúcido, né, um filósofo. O Emmanuel disse que era o melhor metro que mediu Kardec. Né? A gente não poderia nunca entender Kardec sem Herculano Pires. Ele tem uma trovinha que eu acho brilhante para a gente entender o que é o movimento, o que é a fé e o que é que a gente tem que lutar todos os dias para não se deixar paralisar. Ele diz o seguinte: nós devemos esperar por Deus, nós devemos cooperar com Deus e devemos não atrapalhar Deus. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está num caminho perfeito. Por que eu tenho que esperar por Deus? Porque há coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que estão fora do meu alcance. Mas a minha fé me leva a crer que aquilo é possível, que se dará da melhor forma, e a melhor forma não é a minha, é a de Deus. Devo cooperar com Deus, porque, afinal de contas, eu sou instrumento divino. Eu trago a centelha divina. E a minha parte precisa ser feita. Jesus falava, foi a tua fé que te salvou. Foi você que veio até mim. Se você não tivesse vindo, eu não teria curado. Alertava para a gente não fazer grandes burradas de novo, né? Porque, como diz a Heloísa Pires, eu tive vendo uma palestra dela no sábado, brilhante, filha do Herculano Pires. E ela diz exatamente isso, assim, a gente fala do passado, eles crucificaram Jesus, eles fizeram isso. Não, gente, a gente estava lá. Essa coisa de eles, esquece. Né? A gente estava lá e com certeza não era seguindo Jesus. Senão a gente não estava aqui agora, ainda tentando acertar o passo. Mas, enfim, nós trazemos essa imposição quase natural, quase inata do movimento. O tédio é aquela ideia que nós depositamos conceitos de felicidade, conceitos de evolução, conceitos bons, nos lugares onde eles não estão. E aí, todo o movimento que eu gero para conseguir, quando eu consigo, a euforia da conquista dura muito pouquinho, porque aquilo é efêmero. E eu esqueço de uma coisa que é sublime, que é a caminhada. Eu foco muito no final, né?
Eu quero conquistar aquilo. Então, parece que o caminho percorrido para alcançar aquilo não tem importância. Não tem, gente. A gente vai se moldando, vai se melhorando, vai criando, vai revendo conceitos, revendo sonhos, aprimorando ideias. É no percurso, não é na chegada, não. Então, eu me lembro de um escritor que eu admiro muito, falecido há menos de um mês, Eduardo Galeano. Brilhante. Um cara que metade da minha formação como historiador eu devo a esse homem. E ele diz o seguinte, uma vez perguntaram para ele o que era a utopia. Utopia é o sonho, né? O sonho que a gente traz, o projeto, aquela... Ele não está falando de sonhos necessariamente materializados, mas aquele sonho, aquele que você é tão doído, tão bonzinho, tão querido, que você não consegue, às vezes, nem externar com medo do povo fazer pouco caso dele. Esse que ele está falando. E aí ele fala assim, a utopia, o sonho, ela serve para que eu crie condições de caminhada. A utopia serve para isso, não para eu necessariamente conquistar, mas para eu caminhar, para eu sair do lugar, para eu movimentar e modificar, inclusive, o próprio conceito de sonho. Então, todo movimento, toda caminhada, tudo que faz com que você saia da situação onde você está, que você se movimente, gera todo o processo contrário ao tédio, todo o processo contrário à depressão. A gente precisa lembrar que dentro do Espiritismo, nós lembramos incessantemente que Jesus deixou várias ferramentas, né? Mas todas elas passam pelo trabalho. Não tem como. Gente, é impressionante. As pessoas querem se elevar, querem melhorar, mas querem continuar sentadinhas no conforto de onde estão. Não rola, gente. A coisa precisa ser movimentada. O trabalho é fundamental. Quando eu saio de mim para ir acudir à necessidade de outro, eu deixo de ser egoísta. Quando eu saio de mim e levo o pouco que eu tenho e paro de pensar na minha dor por 5 minutos, quando eu volto, não é que ela está pequenininha, não. É que o nosso olhar está grande e a gente não vê na dimensão que ela tinha antes. Eu assisti uma palestra aqui na casa uma vez, eu já não lembro mais, onde o palestrante dizia o seguinte: os problemas, as dificuldades, né, que geram esse tédio, esse aborrecimento, esse desfocar de visão, devem ser fermentados. E a pergunta do palestrante era, onde é que a gente está colocando o fermento? Se eu colocar no problema, ele cresce. Se eu colocar na solução, cresce também. Então, só está crescendo onde eu deposito. O problema é que quem está com o tédio não deposita nada, não faz nada. Porque ele fica imerso nessa situação de nada. Só que essa própria situação, que é uma situação paralisante, ela deixa a criatura sem perspectivas de futuro e sem aproveitar essas oportunidades renovadas de trabalho que Deus coloca no caminho da gente. Eu não sei, quando eu falo trabalho, se fica claro para vocês o conceito. Eu não estou falando de trabalho físico materializado, não estou falando de remunerado. Eu estou falando daquilo que eu faço para minimizar a dor do outro. Isso é trabalho. Todas as vezes que a gente pensa que para trabalhar eu preciso estar bem, não, gente, ao contrário, é trabalhando que se fica bem. É indo ajudar o outro que fica bem. O Herculano Pires falava isso. Uma vez perguntaram para ele, mas trabalho no bem é oferecido a todos? E as pessoas que são ruins também recebem? Justamente para não serem ruins. Justamente para aproveitarem a chance de serem úteis e aprenderem a ser bons. Então, o trabalho está no cerne de tudo. É pelo trabalho que eu aprendo a olhar o outro. Paro de olhar para mim. Porque, gente, não tem nada mais terrível do que a gente contar um problema nosso para os outros e ele vir com outro, menina, maior do que o seu, disputando. É feio. A gente não está numa disputa de problema, não, gente. A gente está numa disputa de solução. Eu lembro para os meus alunos sempre assim, é o manco que ajuda o que não tem perna, que ajuda o que não enxerga, que ajuda o que não ouve, é do jeito que dá. Mas é todo mundo se movimentando. Esperar condições perfeitas, esperar sonhos idealizados para começar a trabalhar, não dá, não. Justamente a proximidade do sonho vem pelo movimento que a gente faz.
Senão ele vai continuar distante ou fútil. Afinal, onde é que eu estou depositando o meu fermento? Que tipo de sonho eu planejo? Porque se ele for simples, no sentido de simplório, sem valor, quando alcançar, o tédio vem mesmo. Vem com aquela força de dizer assim, e agora? Faço o quê? E como nós temos uma tendência absurda à autopiedade, é delicioso entrar no tédio. Mas é horrível sair, gente. Então não entrem, não. Porque parece cômodo, né? Porque ou coisinha boa que é depositar a culpa das nossas falhas no outro. Os nossos sonhos caídos, as nossas mágoas, as nossas decepções, são nossas, não são dos outros. A melhora, através do trabalho, é nossa. Tudo que eu consigo construir dentro de mim atinge outros. As pessoas são tocadas pelo bem, mas elas não são tocadas pelo marasmo. Elas não são tocadas pelo tédio, pela paralisação. Se vocês pensarem, todas as vezes que nós falamos em paralisação, envolve problema. De alguma forma. É o doente que deixou de lutar pela saúde, é o pai que deixou de lutar pelo filho, é o companheiro que deixou de ajudar a companheira. Eu que passo pelas pessoas na rua necessitadas e pulo como se fosse um pedaço de pedra. Todas as vezes que eu paro, eu estou deixando de ser útil e instrumento de Jesus. Quando Jesus pregava, ele andava. Nem para pregar o coitado parava. Impressionante. Os filósofos gregos, Sócrates, que é o nosso bonitinho da história, ele tinha um método de ensino chamado método peripatético. Significava o quê? Essa palavra simpática. Ele ensinava andando. Ele pegava os alunos, ia para a rua e ensinava nas coisas, nos objetos, nas pessoas. Perguntava, respondia andando. E ele dizia uma coisa muito simples. Parado, nem o cérebro pode ficar, que dirá o corpo. Então ele ensinava, já 400 anos antes de Jesus, que parar é problema. Aí você fala, mas eu não posso ter nem o meu tempinho livre, onde eu posso refazer, que eu acho que está passando pela cabecinha de alguns. Gente, refazer, sim. Estacionar, não. As pessoas às vezes me falam muito assim, Jesus se ausentava para orar. Não é? Vocês leram o Novo Testamento, não leram? Tá, pois é. Ele se ausentava algumas vezes para orar, sozinho. Aí as pessoas falam, bom, mas então ele parava, então é válida o afastar-se do mundo para poder orar. Gente, mas ninguém lembra que o coitado voltava, né? Ele ia lá, rezava e voltava. A situação no mundo é aqui. As pessoas parece que têm medo do mundo, né? Tem medo porque a gente é frágil. Parece que o mundo entra em você e te destrói, mas você só é destruído se você deixar. O Chico tem uma metáfora muito bonita, onde ele diz assim, nós temos que estar no mundo, mas não pelo mundo. Nós temos que ser uma árvore, que, afinal de contas, tem raízes na terra, vive dos nutrientes da terra. Mas o destino dela não é a terra, o destino dela é o alto. Então, nós precisamos nos lembrar das nossas origens. Precisamos lembrar que, do outro lado, quando nós despertarmos, nós também vamos trabalhar. Graças a Deus. E graças a Deus, eu não sei vocês, mas quando a gente chega no fim do dia, encosta a cabeça no travesseiro, e saber que você está moído, mas que você foi útil, que você pôde ajudar alguém, que você não parou, apesar das dores que traz. Porque também tem essa. As pessoas sempre acham que trabalhador, assistido, dirigente de casa espírita, não tem problema. A gente tem por ordem alfabética e cronológica. Muitas vezes, a gente vem para cá com um nó na garganta. E vem que se você soprar um pouquinho, a gente desaba em choro. Os problemas são problemas. A gente está no mundo, ninguém é isento deles. O que você faz com o problema para crescer com ele é uma decisão de cada um.
Graças a Deus não tem escolhas, né? Não tem privilégios. Se espírita fosse privilegiado, a gente começaria a duvidar de Deus. Deus não escolheu todo mundo, deu trabalho para todo mundo. Um pouquinho antes de desencarnar, Jesus mandou os apóstolos de 2 em 2 pregarem. Andem, falem, movimentem, mostrem. Tudo que eu ensinei para vocês não pode ficar parado. É preciso crescer. Olhem as dádivas que a gente recebe. Como é que a gente deixa isso ficar parado? Aquilo que você já sabe, que te conforta, o pouco de aquisição material que você tem, o esclarecimento espiritual, como é que nós, recebendo tudo isso, nós nos recusamos por egoísmo, por orgulho, a repassar isso. E nos acomodamos nessa situação que, eu insisto, ela é traumática. Porque se a gente ficar nela, a gente entra num processo depressivo complicadíssimo. E a depressão, gente, ela aniquila toda a nossa força física. Eu já nem falo espiritual. E sempre tem as pessoas que dizem, bom, eu estou em processo obsessivo, depressivo por causa do obsessor. Já falei para vocês nessa casa, né? Mas eu tenho uma pena do obsessor. Morro de dó. Porque a maioria das vezes não é ele o causador. Somos nós mesmos. Eu falo muito para os alunos, eu falei assim, olha, cada um tem o seu emprego. Não vamos tirar o emprego do povo. Não vamos nos auto-obsidiar tirando a obsessão do outro. Nós não podemos nos deixar entregues a absolutamente nada. Porque estar entregue é estar completamente paralisado. Nós somos chamados a ensinar. Somos tábulas, quadros negros, que Jesus se utiliza para ensinar as pessoas que cruzam nosso caminho. Vocês já pararam para pensar que a gente ensina, que a gente passa mensagens para todos, desde o bom dia que eu dou, da cara feia que eu faço, da reação que eu tenho. Eu sou exemplo vivo. Eu não preciso falar de doutrina, não preciso falar de espiritismo. Eu preciso passar para a pessoa conceitos através dos meus atos. Jesus não falou de cristianismo, não falou de catolicismo. Ele falou de caridade, gente. Isso está além e aquém. Está fora de qualquer religião. Por isso Paulo de Tarso foi tão sábio. A fé, a esperança e a caridade são ótimas. Mas de todas, a mais importante é a caridade. Porque ela não depende de nenhum vínculo religioso. Ela depende de um coração bom. E a gente insiste. A caridade, ela é ampla e ela é movimentada. O Emmanuel, sábio, dizia o seguinte, a caridade é o amor em ação. Olha, até para você ir fazer o bem, você precisa trabalhar. Você precisa sair de onde você está. Se recusar a sair, se recusar a movimentar, é uma atitude de rebeldia, gente. E rebeldia, em relação a Deus, é um pouco estranho. É como se a gente entrasse numa briga já sabendo que ia perder. Vai perder. Não dá para a gente se rebelar contra a única criatura que nos ama incondicionalmente, que é mais do que a gente imagina, que a gente sequer tem noção do que é. Que a gente lida pelos atributos, porque não consegue ainda se aproximar da grandeza do Pai. O Chico dizia muito isso, né? A gente fala no Pai Nosso, perdoa os nossos pecados da mesma forma que eu tento perdoar os dos outros, né? Mas, gente, Deus não se ofendeu, não. De antemão, você já está perdoado. É a sua consciência que cobra de você o resgate, a reorganização daquilo que você rompeu. É a sua consciência, onde estão as leis divinas, que vai lá te dizer, olha, não dá para ficar parado, não. Mesmo que você tenha 200 vidas pela frente, porque também tem essa, né? As pessoas adoram empurrar para a próxima. Não empurrem, não. Porque a lei de Murphy foi criada para espírita. Pode ficar pior. Sempre pode. Tem sempre aquele engraçado, mas será que fica? Não sei, tenta. Eu acho que se a gente não quer mais tentar, eu acho que a gente está cansado de tentar coisas que a gente de antemão já sabe que não funciona. Os ensinamentos do Cristo são tremendamente simples. Não fáceis, simples. Simples porque são claros, são evidentes, são lógicos.
Fácil vai depender da nossa dificuldade. Nós somos seres muito difíceis. Carregamos por anos a fio a paralisação, corações endurecidos, mentes fechadas, braços travados. Se vocês pensarem, é muito difícil as pessoas se abraçarem. Gente, não tem nada melhor do que abraço. Eu venho de uma... Eu não sou mineira, mas a minha família inteira é. Cara, eu vou contar para vocês uma coisa. De velório a batismo, tudo termina em abraço. Não tem muita diferenciação, não, mas tudo rola abraço. E, gente, é maravilhoso. Porque é quase aquela muleta que te põe de pé. Se ganhar um abraço em momentos em que a pessoa às vezes nem sabe que você está precisando. Esse abraço te põe de pé. E te dá o primeiro passo para caminhar. Às vezes a gente está precisando. Mas às vezes a rebeldia é tão grande que nem isso a gente aceita. Não sejamos rebeldes. Sejamos honestos conosco na nossa caminhada. Eu vou encerrar com uma mensagem do Emmanuel, psicografada pelo Chico, que está num livro que tem os comentários do Herculano Pires. O livro se chama Chico Xavier Pede Licença. E o texto diz, Deus e nós, perdão. Deus nos garante a vida. Cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus nos provê de inteligência. Respondemos pela formação da cultura. Deus nos ilumina com a razão. O discernimento corre por nossa conta. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Deus suscita circunstâncias. De nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Deus cria a possibilidade. O trabalho é obra nossa. Deus concede o dom de falar. A palavra nos diz respeito. Deus espalha recursos. Somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Deus sugere o bem. Está em nós o senso de concordância e a obediência. Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo alheio. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. A aceitação ou rebeldia depende de nós, com os resultados atribuíveis a cada uma delas. Deus estabelece o pensamento livre e firme. Detemos o poder de manejá-lo na pauta dos nossos princípios de causa e efeito. Obrigada. É isso, queridos. É um momento de a gente ir refletindo, né, sobre aquilo que a gente ouviu. Né? Realmente, quando a gente fala de um tema delicado, né, aquilo que a gente ouve tem que entrar em nós e nós deixarmos amadurecer para formarmos conceitos, né, e tentarmos o aprendizado da melhor forma possível. Momento da gente fazer algum questionamento para Simone, aproveitando que ela está aqui, né, dentro desse tema que ela abordou, alguma pergunta, né, alguma colocação pertinente, estamos aqui. Ela está aqui para nos responder. Não precisa ter pressa, vamos de cada vez para não tumultuar. Vamos? Coragem, irmãos. Nada? Eu sei que ela deu uma explanação, mas esse tema é vasto, né? Nada. Ninguém quer fazer uma perguntinha para ela sobre o tema? Tédio. O trabalho cura? A pessoa que trabalha tem tempo para ter tédio? Eu não digo só do trabalho, aquilo que você já falou, né? Não é o trabalho profissional, mas me preocupa essa coisa do tédio. Numa observação, já vou fazer, vocês não fizeram, faço eu. Né? A pessoa às vezes fala assim, não trabalha. Às vezes você vê um nego trabalhando 15 horas por dia, aí você fala, não, é para eu não sentir tédio. Não, ele está fugindo de alguma coisa, porque a gente também não pode ficar trabalhando o tempo todo para dizer que está fugindo do tédio. Aí o cara chega cansado em casa, toma um banho, come um pouquinho, dorme e volta no outro dia do trabalho. A vida não pode ser só isso. Né? Quando você fala assim, tem direito a um descanso, se Jesus saía para orar, nós também temos a condição de refletirmos um pouco sobre outras coisas, né? Engrandecendo um pouco a nossa alma com o teatro, e um bom jogo de futebol, do Palmeiras versus o Santos. Ele é palmeirense. Eu sou santista, mas você vê o que o amor não faz. O amor nos uniu.
Então, e aí, querido, o trabalho é uma coisa maravilhosa, né? Mas ele não pode ser vivenciado como cura para o tédio na medida em que ele pode representar uma fuga, né? Então a gente tem que controlar essa coisa do trabalho. O que você tem para nos dizer? Porque tem gente que a gente ouve muito isso. Eu estou falando para você porque na vivência do dia a dia eu observo muito esse tipo de coisa, né? E eu mesmo às vezes fico trabalhando e falo, não, uma coisa eu preciso direcionar, né? Um pouco essas minhas ocupações. A gente tem muitas, né? Claro, mas o trabalho só, gente, falando em si mesmo. Eu acho assim, o trabalho não pode ser fuga para nada. Ele precisa ser um troço consciente. Quando ele vira fuga, ele entra no desequilíbrio, né? Então, assim, eu passo a viver para isso, para não pensar em outras coisas, para não vivenciar outras coisas. O trabalho material é necessário para a nossa manutenção física. Ponto. Nós comandamos o trabalho, não é o trabalho que nos comanda. Momentos de lazer, de divertimento, de alegria. Gente, essa é uma doutrina da alegria, pelo amor de Deus. Ninguém aqui está dizendo que a gente tem que estar acorrentado a grilhões e trabalhando que nem um jumento. Mas a gente, mesmo nos momentos de lazer, eu vou pegar os exemplos que o Silvio deu, um teatro, um cinema, conversar com amigos. Vocês acham que a gente não está trabalhando aí também? A gente não está trabalhando o intelecto, a caridade, o bom papo com o amigo, às vezes o esclarecimento para ele, para nós. Nossa, a gente às vezes entra tão tristinho numa conversa com amigos, vai tomar um chopinho, vai tomar um café, vai almoçar com alguém, parece que você volta melhor. Você acha que a pessoa não trabalhou, você acha que você não trabalhou, você acha que os bons espíritos que estão em volta não trabalharam para que aquela situação fosse a melhor possível. Então, quando a gente fala em trabalho, a gente fala assim, na necessidade de ser útil. Sentar para tomar um café com alguém, gente, ainda mais se você gostar dessa pessoa, é maravilhoso. Porque você se renova. E ao se renovar, você se movimenta. Aquela pessoa, ou você, foi instrumento da espiritualidade de socorro, às vezes. A espiritualidade te ajudou. Só que para você aceitar o convite da espiritualidade maior, você precisa trabalhar. Você precisa ter consciência de que você pode ser útil a alguém, mesmo quando aparentemente você não está fazendo nada. Eu tomo café todos os dias no mesmo lugar, há 10 anos. Imagine se eu não conheço do cara que faz o bolo até o pessoal que serve o café. Grandes amigos eu formei ali. No início eu ficava meio brava quando eu sentava para ler, eu gosto muito de ler, e sentava alguém para conversar comigo. Brava, nossa, mal-humorada. Depois que a espiritualidade arrancou minha orelha, há maneiras de você trabalhar, Simone. O intelecto é uma delas. Mas um bom papo, renovando a esperança do outro, ouvindo as queixas e os problemas, minimizando, rindo. Gente, a gente é muito triste. Parece que faz força para ser triste. Parece que tudo tem que ser triste. Tudo tem que ser problemático. Você não pode ter um momento onde você possa gargalhar. Cara, quanto tempo faz que a gente não solta uma gargalhada desopilante? A gente precisa disso. Isso também é trabalho. É desintoxicação. Tudo que eu faço para tirar de mim aquilo que está ruim, que está me impedindo, é trabalho. O trabalho material, ele é uma ponta necessária, sem dúvida nenhuma. Mas se eu ficar envolto nele para fugir de tudo isso, olha quanta coisa eu estou perdendo. Uma vez eu chamei um amigo meu, que eu não via há muitos anos, mora em Brasília. Falei, quando eu for aí, a gente toma um café. Ele me deu uma aula, não, o café faz mal, porque nós não podemos tomar café. Eu falei, oi, o conceito do café, vamos conversar, vamos tomar uma água, vamos tomar um suco, vamos conversar. Então, gente, assim, a ideia é a conversa. Às vezes as pessoas me perguntam, depois que eu virei espírita, eu não posso tomar meu cálice de vinho todo dia. Gente, eu tomo meu cálice de vinho com meu pai todos os dias. É o cálice de vinho que conta? É a conversa com meu pai. Podia ser um café? Podia. Uma água? Podia, mas ele adora vinho. Gente, é a troca. O trabalho é isso. É você sair de casa moído de dor. Quase não conseguindo ficar em pé. E fazendo uma prece, Senhor, me faça ser útil. Garanto que vocês não vão chegar nem no andar de baixo
sem a oportunidade de trabalhar. No trabalho mais variado possível. Não como fuga, mas como consciência daquilo que é preciso fazer. Porque a gente não é ignorante, né? O Emmanuel fala isso. Quem pode alegar ignorância, quem está na primeira ou nas primeiras encarnações. E aqui não tem ninguém nessas condições, não. Todo mundo aqui sabe. Espero ter respondido. Sim. É sobre o texto ainda, né? Como eu passei o texto, a gente tem mais na cabeça. Falando assim das pessoas que projetam um sonho egoisticamente as coisas para ele, né? E ele às vezes consegue, mas passando um tempo, percebe que aquilo lá não tinha graça nenhuma, não era nada daquilo que ele queria. E na maioria das vezes, né, não grande maioria, as pessoas voltam-se para os vícios, para as drogas, porque tem esse vazio dentro dela, das conquistas que ela tem, mas que não preenche dentro dela aquilo que ela precisa. Aí forma-se esse tédio e ela busca uma fuga. Não é isso mesmo que acontece, infelizmente? Queria dizer que não, mas é. É que assim, é a história do fermento, né? A gente coloca o fermento onde ele não deve, e aí ele brota mesmo, faz crescer mesmo. E como a gente quer a satisfação, e quer que essa satisfação seja eterna, né, que você fique num estado de graça, de felicidade total, aquela felicidade total não existe, tá? Fiquem todos cientes, a gente não está feliz 100% o tempo inteiro. Faz parte do nosso processo e do planeta abençoado que a gente está. Os espíritos mais enfraquecidos acabam optando por situações muito momentâneas. Qualquer vício, ele é muito momentâneo em termos de satisfação, mas altamente prolongado, altamente extenso no tempo, na solução dele. Qualquer coisa que vicie você, tire você do teu controle, vai causar problemas lá na frente muito mais complicados, porque aí eu tenho a não realização do sonho, que já vai continuar lá sem realizar. Eu não vou na direção correta, não uso as ferramentas corretas, o resultado não é correto, e eu torno a me enfiar nessas satisfações momentâneas que eu acho que me completam, que vão me dar aquela felicidade egoisticamente eterna, né? Porque a gente é muito egoísta. A Heloísa Pires, na palestra, fantástica, ela dizia assim, a gente não sabe rezar. Novidade, né? Todo mundo sabe que a gente não sabe rezar. Mas ela falou assim, menina, a gente só pede pelos nossos. Só agradece pelos nossos.